Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma série aqui no meu canal do YouTube. Isso mesmo, nós lançamos recentemente algumas séries, dá uma olhadinha aí nas nossas playlists que você vai encontrar várias séries. Cada série é destinada a um assunto e neste momento eu estou dando a abertura para a nossa série, olha só, finalização em ortodontia, isso mesmo. Como finalizar, detalhes que a gente tem que ter para poder entregar aquele produto maravilhoso para o nosso cliente. Gente, é muito fácil, fala aí, é muito fácil colar bracket, o difícil é retirar. É muito fácil colar tacho com alinhadores, o difícil é retirar. Independente da ferramenta que você trabalha, você precisa saber quais pontos você deve focar na hora de fazer a sua finalização. Então, finalização ortodôntica é um assunto vasto, extenso. Aliás, é o último capítulo do meu livro, que ele conversa muito bem com o capítulo 2, que é o capítulo sobre colagem. Tem tudo a ver colagem e finalização. Tem tudo a ver oclusão e finalização. Gente, por isso que esta série traz para nós, finalização aqui ó, em ortodontia, é uma série que eu falo muito de detalhes de acabamento. É uma série que eu falo de como você pode entregar o melhor produto para o seu cliente. E claro, o primeiro vídeo da série é o que enxergar, né gente? Olha só que legal. Passos mais difíceis, série finalização ortodontia. O que entregar, o que enxergar, como eu devo fazer isso? Mas, Cláudio, eu não tenho experiência, eu não sei enxergar, é difícil eu finalizar. Pois bem, gente, a história aqui dessa série é vocês saberem exatamente no final dela ou terem uma noção muito forte, muito vasta sobre como entregar, como enxergar o problema e a partir dali finalizar. Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui uma lista daquilo que eu observo e alguns exemplos para ficar claro para vocês. Lembrando que aqui eu estou dando um overview sobre tudo o que eu tenho que falar. Aqui eu estou dando insights para vocês. Portanto, alguns pontos necessários e importantes na finalização. Observe, ó, rotações. Não se deve passar de 4 a 5 meses sem tratar todas as rotações. Portanto, se eu fizer rapidamente uma visão sobre rotação, eu vou pegar dentro da rotação e eu presto muito atenção em alguns detalhes. Olha só, gente, todas são fotos do meu livro, está muito bem ilustrada, aliás, olha só. Rotações, olha como o sulco está num sentido, ok? Aqui tem outro sentido, está num sentido. Ele está mais tortinho, ele está bonito, ele está mais tortinho. O que significa? Um arco bem alinhado tem uma sequência do sulco central. E esse sulco central, olha só que bonitinho, ele passa pela incisal e vai embora pelo sulco central. É assim que a gente faz. Eu faço isso quando eu vou, por exemplo, revisar uma situação de alinhador, quando eu vou fazer um checklist ali na correção, se eu aprovo ou não um tratamento, se eu faço o meu planejamento. Então as rotações devem ser totalmente desfeitas. Aproveite, trabalhe com o nosso sistema e lembre sempre de tratar as rotações do primeiro passo. Olha que bonito, olha só, o sulco contínuo em toda a trajetória, em toda a curvatura do arco. Olha que bonito, bem bonito, opa, olha só o lateral, não está girado, ele deveria estar na sequência das incisais. Observem essa linha, olha só, pré-molar e sulco central, opa, mudou o sulco central. Então tem uma rotação e dessa maneira eu tenho que buscar tratar essas rotações. Então anote aí, rotações dentárias é um ponto fundamental neste ponto. Próximo passo que eu quero falar para vocês é um ponto que eu vou precisar de um vídeo mais específico, vai ter um vídeo só sobre isso, sobre as intercuspidações. Gente, intercuspidação de fato é difícil porque ela tem várias nuances. Você pode olhá-la de várias maneiras. Então a intercuspidação tem muito a ver com os problemas de coordenação de arco. Junto e logo após as intercuspidações tem desvio de linha média. E aí o desvio de linha média também é ponto que eu tenho que determinar com vocês. Eu vou pular para o slide que eu falo aqui, ó, sobre intercuspidação e coordenação. Observe, gente, aqui eu tenho uma distância do meu canino até o canino superior. Canino inferior, canino superior. Canino, olha só, inferior e canino superior. Observe que a linha média está desviada. Então, o que significa dizer? Se eu avaliar essa sistemática, eu vou entender
que aqui eu tenho um arco achatado e aqui ele está mais aberto. Eu tenho uma falta de intercuspidação e aqui também eu tenho uma falta de intercuspidação. Por outro lado, a linha média, observa que tem um elástico de classe 2, é porque aqui eu tenho uma classe 2 e aqui eu tenho uma classe 1. É impossível nós discutirmos linha média, tá ok? Sem correlacionar canino e chave 1. Então, anota junto com vocês essa frase que eu vou falar para vocês. Olha só. Linha média não é objetivo de tratamento. Linha média é, sim, uma sistemática, ok? O que significa? Linha média é o resultado de um belo tratamento sagital. Se você colocou canino em chave, a linha média tem que bater. Mas Glauber, não bate. Os dois caninos estão inchados, os premolares estão lindos, maravilhosos, mas não bate. Gente, muito simples. Aí são 3 problemas possíveis. E vai ter um vídeo só sobre isso. Mas 3 problemas possíveis que a gente tem que ajustar. Primeiro, um dente é maior que o outro. Um lateral, um central é maior que o outro, então a linha média fica desviada. Segundo, um crescimento assimétrico de mandíbula ou de maxila. E terceiro, uma perda precoce de alguns dentes em um dos quadrantes do arco. Então, linha média é isso. E a intercuspidação? Gente, a intercuspidação, ela depende de mais fatores. Mas, por exemplo, se eu não tenho um bom ajuste de canino, na guia do canino, eu também não vou ter um bom ajuste lá na intercuspidação. Se eu tenho erros de colagem, por isso que a colagem está tão importante relacionada a isso, eu também não vou ter uma coerência na linha média. E também na coordenação e também na intercuspidação. Está tudo muito relacionado. Às vezes é uma colagem errada no sentido vertical. Às vezes o problema de coordenação está relacionado, gente, a um arco mais aberto, o outro mais fechado. Então você não tem intercuspidação. Às vezes a intercuspidação tem a ver com torque, mas merece um vídeo só para falar sobre essa temática. Voltando um pouquinho mais, aqui eu citei para vocês intercuspidação. Temos um vídeo só sobre isso na série. Temos um vídeo só sobre desvio de linha média dentro da série. Lembrando que hoje é a aula 1 da série. E fechamento de espaço, tanto fechamento em massa como fechamento de diastemas anteriores. Então eu tenho que fechar o diastema anterior, canino a canino, e também tem que fazer um fechamento em massa. Então qual a diferença? Fechamento em massa, eu estou levando todo o meu bloco anterior, canino a canino, ó, fechando o espaço. Tá vendo? Qualquer espaço que esteja na distal do canino, eu vou fechar dessa maneira. Segundo, fechamento aqui, ó, de diastemas anteriores. É o diastema que acontece na região anterior. E isso, como óbvio, também precisa de um tratamento. O que nós precisamos entender? Em qualquer uma das situações, ambas as situações, aliás, eu preciso que este canino esteja em chave 1. Fora isso, eu preciso, olha só, que quando eu vou usar um fechamento de espaço, eu esteja com aço 19 por 25. Então, aço 19 por 25 vai fazer o controle ali do torque, de não aprofundar a mordida e assim por diante. Então, como é que funciona nas duas sistemáticas? Nós trabalhamos sempre com o sistema de fechamento em bloco, ou sistema de straightware. Tá? Foi descrito esse modelo no livro de 98 do Richard McLaughlin e do John Bennett, aqueles da série MBT. Então aqui, ó, eu vou lá aonde eu fecho o espaço. Observe que na região anterior eu tenho uma corrente de canino a canino. Então olha só, fechamento de diastema. Toda vez que eu for fazer o fechamento de diastema anterior de canino a canino, eu preciso colocar um arco 19 a 25, um gancho na distal do lateral. Aqui eu uso tubing, você pode usar mola também. Calibrado, o tubing a 300 gramas e a mola a 200 gramas. Então eu estou fazendo um fechamento, olha só, bloco, tem diastema na região canino a canino, uma corrente junta todo mundo e o canino leva para trás. O que não tem nessa foto que deveria ter? Um elástico de classe 2. Então eu vou voltar um pouquinho, observe. Toda vez que eu falar, por exemplo, para vocês, salada Caesar, o que é uma salada Caesar? Salada Caesar vem lá o queijo, vem o molho Caesar, vem o alface, vem os crótons. Então quando eu falo salada Caesar, eu não falo item por item, eu falo do processo todo. Quando eu falo retração, né, eu não falo exatamente, tem que ter aço 19 por 25, tem que ter gancho. Se houver diastema anterior, tem que ter corrente. Se não houver diastema anterior, não precisa de corrente. Olha só, não precisa de corrente. E aqui estou usando o fechamento, que é na região posterior. Portanto, gente, quando eu falo sobre retração, pode ser com diastema anterior ou sem diastema anterior. Quando eu tenho diastema anterior, eu trabalho com os seguintes itens dentro da retração. Vamos lembrar da salada Caesar. Ó, aço 19 por 25, gancho na distal do lateral, retração, que é esse sistema de retração, que pode ser mola ou tubing que eu uso,
pode e deve ter elástico classe 2. Glauber, qual a diferença para os casos que eu não tenho diastema, que é só bloco contra bloco? Ó, bloco contra bloco. A diferença, gente, é que aqui eu não tenho uma corrente anterior, porque não tem diastema. É só isso. Ah, mas o que eu tenho que prestar atenção? Sempre prestem atenção na seguinte circunstância, na seguinte situação de tratamento. Os casos, tanto nessa situação que eu tenho diastema ou nessa situação que eu não tenho diastema, os casos devem, olha só, os casos devem ter elástico de classe 2. Por quê? Quando eu estou fazendo o fechamento, eu junto um tubo do molar ao gancho. E isso aproxima o perímetro, eu estou diminuindo o perímetro. Se eu não colocar elástico classe 2, pelo peso do molar, que tem 3 raízes, a tendência é ele perder a ancoragem e você aumentar a classe 2. Então, observe que o canino está em chave 1. Essa corrente leva ele para a classe 2. Ao mesmo tempo que o fio está puxando todos os dentes para trás, e o elástico classe 2 mantém o canino em chave. Então existe uma ancoragem que é dada pelo elástico e também pela retração. A mesma coisa acontece nestes casos, tá vendo? E é isso que faz total diferença. Então, quando eu vou falar de observações na fase de finalização, eu tenho que estar sem espaço. E é assim que nós fechamos espaço no sistema que nós trabalhamos. Mais um item que eu tenho que buscar, observe, diastema anterior, angulação, torque, paralelismo, radicular, plano oclusal e o melhor estética possível. Então vamos fazer agora uma seguinte leitura. Angulação, gente, bracket. Olha as raízes, veja se elas estão mais para mesial, mais para distal. Torque, eu vejo dente a dente o que eu tenho que fazer se eu tenho torques. Às vezes tem uma lateral que está numa posição, central tem outra. Eu tenho que mudar o torque disso. Vou dar um exemplo de cada um para vocês. Paralelismo, pega a panorâmica e veja se tem um certo paralelismo. Gente, se não houver paralelismo é porque a angulação está errada. E a minha colagem também não foi tão boa. E mais um plano oclusal, eu vejo o paralelismo do plano oclusal superior com o inferior. E por último, a melhor estética possível, que relaciona a estética branca e a estética rosa. Esse é o checklist que eu faço, olha só. Como é que estão as rotações? Vou lá e está tudo bem. Ou não, intercuspidações, fechamento de espaço, as angulações, torque, paralelismo. Então eu faço um checklist nos casos que eu vou fazer a minha finalização. Porque finalizar, ou detalhes de acabamento, ou outro nome como refinamento na ortodontia com alinhadores, elas dependem realmente de uma fase de pequeno tempo. Geralmente as minhas consultas são 15 dias ali para poder fazer pequenos movimentos que eu tenho que ajustar tanto na intercuspidação como na angulação, em todos esses pontos. Então, gente, eu vou seguir com esses exemplos e observem aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho. Retração sem diastema e aqui, ó, onde eu falo de torque individual. Olha como esse lateral está um pouquinho para fora, ó. A gente chama de flares, tá? O dentinho fica aqui, ó, e o outro fiz isso. Né? E ele fazendo isso, eu tenho que dar um torque para ele vir pro lugar. Podem perceber que nesse aço eu dei um torque individual. Também aqui, ó, teve um torque de canino. Por quê? O canino veio do vestíbulo, ele mostra uma raiz, ó, extremamente volumosa na tomografia, e aqui eu não tenho raiz do lateral. Então, ó, lateral raiz para vestibular, que é um torque, ó, palatino de coroa, raiz vestibular, e o canino joga a raiz para dentro. Canino de um torque vestibular de coroa ou torque palatino de raiz. Isso é individualização, que é feito com o arco 19/25 ou TMA, que é o arco que está aqui em questão. No próximo passo, olha só, paralelismo. Observe como essas raízes estão paralelas. Opa, o lateral nem tanto, tá vendo? Então eu tenho que pegar a peça lateral, angular um pouquinho para a raiz vir para distal. O canino segue a rotina aqui, ó, certinho, que bonito, ó, bem na coluna pilar canino, por isso que tem que estar aqui. Vejo esse pré-molar com uma curvatura, mas eu vejo que ele sai bem, ó, a raiz está legal, eu não mexeria nessa raiz. Mexeria nesta raiz, aqui tem uma rotação, eu vejo as duas raízes, mas claro, a rotação é melhor ser visto ali no aspecto clínico, não na radiografia. Então aqui eu decido quais brackets e qual o sentido do bracket que eu vou trabalhar. Aqui eu falo de simetria de arcada, né? Então vamos lá, eu tenho que ter um paralelismo radicular e não só, agora tem um paralelismo de plano. A queixa desse cliente foi exatamente isso. Se ele sorrir, vocês podem ver muito bem aqui nessa foto, eu tenho aqui, ó, esse lado mais baixo, mostra um pouquinho de gengiva aqui não. E observe, olha só, olha como eu tenho uma dimensão vertical aqui, de altura e aqui. Então o plano está aqui, ó. Aqui os dois fios estão pertinho, aqui estão mais longe.
Então não há aí um certo paralelismo entre o arco superior e inferior. Então o lado esquerdo do cliente está aqui. Eu vou para o arco de aço, faço uma mecânica de parafuso e intruo esse lado. Vamos ver se o resultado está legal? Olha aqui como está, olha como está. Show de bola, consegui fazer o movimento que eu gostaria. E aí eu posso partir agora para os próximos passos, que é o quê? Um acabamento. Eu posso pensar em trocar uma peça ou outra, olhando os outros aspectos que foram citados aqui. E claro, né, gente? Lembra, eu estou fazendo um checklist. E aí, por último, eu tenho que pensar na melhor estética possível. Isso tem muito a ver com a estética branca, com a estética rosa. Ok? Nós vamos falar disso também. No capítulo 2 do livro eu falo sobre isso. A importância da harmonia do dente em altura e largura. Cada dente, ele com o vizinho, o tanto de exposição gengival. Então eu tenho aqui, ó, a curvatura do sorriso, o smile art. Então assim, são aspectos, e eu sigo sempre que o David Sarver mostra pra gente, aspecto macro, mini e micro do sorriso, para poder fazer uma avaliação. Tamanho de dente, proporção de dente, relacionamento de dente a dente. Tem gente que usa muito visagismo, outros usam proporção áurea, não importa qual você usa. É importante que você determine que uma boa sistemática de finalização vai te dar a melhor estética possível. E claro, um objetivo final do meu tratamento sempre será sanar o porquê que eu busquei o tratamento. Ou eu busquei o tratamento, ou melhor dizendo, qual foi a queixa do cliente. Observe, eu tenho que olhar todos esses pontos que serão tópicos dos nossos próximos vídeos. Como é que está o côndilo na sua relação cêntrica, musculatura saudável, seixado de oclusão mutuamente protegida, saúde periodontal e melhor estética possível. Assim, gente, nós temos um pequeno checklist que eu gosto de seguir, e esse pequeno checklist ele veio justamente para auxiliar, né, toda a trajetória que eu tenho que fazer dentro da minha finalização. A série começa hoje com esse vídeo, mas esse vídeo só é o primeiro capítulo da série. Daqui vai vir o segundo episódio, o terceiro episódio, e a gente quer mostrar para vocês de que maneira vocês podem somar. Se você gostou desse vídeo, passe para o seu colega, passe para o seu amigo, não esqueça de curtir. Às vezes a gente olha lá, tem X visualizações e X curtidas. Quando você curte o YouTube e as outras ferramentas de mídias do mercado, elas entendem que aquilo é legal, é relevante, que você pode indicar para outros colegas. Então pega agora o link desse vídeo, passe para 3 amigos que você vai ajudar a gente. Da mesma maneira que a gente não cobra para dar boas informações, nós queremos a ajuda de vocês. Se você curtiu, então, passe para todos os amigos. Se você não curtiu, deixe um recadinho para mim, me chame que a gente vai poder conversar. E detalhe, responda aqui embaixo para mim, qual é o passo a passo que vocês seguem na finalização de vocês? Ou qual foi o maior insight que esse vídeo passou para vocês na finalização ortodôntica? Foi relevante? Não foi relevante? Comenta aqui embaixo que eu mesmo entro, sou eu que faço a gestão das minhas mídias, vou conversar com você, tirar dúvidas e também, claro, receber aí grandes orientações de como eu posso melhorar a série para você. Curta e compartilhe. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo da série. Toda semana sai um novo episódio. Até lá!